E aí galera, bom dia, tudo tranquilo? Aqui é o Marlin do canal Libertários Fight e irei dar sequência à leitura do Anatomia do Estado de Murray Rothbard. Como no vídeo passado paramos no capítulo Como o Estado transcende seus limites, hoje iniciaremos o capítulo sobre o que o Estado teme. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar com os amigos e família para que possamos continuar neste projeto. Tamo junto, galera. O que o Estado teme? O Estado teme acima de tudo, claro, é qualquer ameaça fundamental ao seu próprio poder e à sua existência. A morte do Estado pode ocorrer de duas formas: A, por meio da sua conquista por outro Estado, ou B, por meio de um golpe revolucionário feito pelos seus próprios súditos, ou seja, por meio da guerra ou da revolução. Guerra e revolução, sendo as duas ameaças essenciais, invariavelmente suscitam nos governantes estatais esforços máximos e a máxima propaganda possível direcionada à população. Como dito anteriormente, qualquer meio deve ser sempre utilizado para mobilizar as pessoas a defender o Estado na crença de que estão defendendo a si mesmas. A fraude subjacente a esta ideia torna-se evidente quando o recrutamento compulsório é utilizado contra aqueles que se recusam a defender-se e que são, como tal, forçados a juntar-se ao aparato militar do Estado. Desnecessário dizer que não lhes é permitida qualquer defesa contra este ato cometido pelo seu próprio Estado. Em uma guerra, o poder do Estado é levado ao extremo e sob os slogans da defesa e da emergência, ele pode impor uma tirania ao público que, em tempos de paz, enfrentaria franca e aberta resistência. Desta forma, a guerra provê muitos benefícios a um Estado e, de fato, todas as guerras modernas trouxeram aos povos envolvidos um permanente legado de maiores encargos estatais sobre a sociedade. A guerra, além disso, provê ao Estado oportunidades tentadoras de conquistar territórios sobre os quais pode exercer o seu monopólio da força. Definitivamente, Randolph Bourne estava correto quando disse que a guerra é a saúde do Estado. Porém, para qualquer Estado em particular, uma guerra pode significar tanto a sua saúde quanto estragos irreparáveis. 1. Vimos que o apoio por parte dos intelectuais é fundamental ao Estado, e isso inclui o apoio contra as suas duas ameaças essenciais. Assim, acerca do papel dos intelectuais americanos no envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ver Randolph Bourne, The War and the Intellectuals. Tal como Bourne evidencia, um dos métodos comuns dos intelectuais para ganhar o apoio do público para as ações do Estado é o de desviar qualquer discussão para os limites da política do Estado e de desencorajar qualquer crítica total ou fundamental deste enquadramento básico. Voltando à leitura, podemos colocar à prova a hipótese de que o Estado está majoritariamente interessado em proteger a si mesmo e não aos seus súditos, levantando a seguinte questão: qual a categoria de crimes que o Estado persegue e pune mais intensamente? Aqueles cometidos contra os cidadãos ou aqueles cometidos contra ele próprio? No vocabulário do Estado, os crimes mais graves são quase invariavelmente não agressões contra indivíduos ou contra a propriedade privada, mas sim
ataques contra o próprio bem-estar do Estado. Por exemplo, traição, deserção de um soldado para o lado inimigo, fugir do alistamento militar compulsório, subversão e conspiração subversiva, assassinato de governantes e crimes econômicos contra o Estado, como falsificação da sua moeda ou evasão fiscal. Ou compare a intensidade dedicada à perseguição de um homem que tem atacado um policial com a atenção que o Estado concede ao ataque a um cidadão comum. Curiosamente, no entanto, esta explícita prioridade do Estado à sua própria contra o público não parece suscitar nas pessoas nenhum sentimento de incoerência e inconsistência em relação à sua pretensa raison d'être. 2. Tal como Mencken o descreve, à sua maneira inconfundível. Esta gangue, os exploradores que formam o governo, é praticamente imune ao castigo. As suas extorsões mais graves, mesmo quando são claramente para proveito privado, não acarretam qualquer pena certa sob as nossas leis. Desde os primeiros dias da República, que não mais que algumas dúzias dos seus membros foram impugnados dos seus mandatos e apenas alguns subordinados obscuros foram encarcerados. A quantidade de homens postos na prisão por se revoltarem contra as extorsões do governo é sempre 10 vezes maior do que a quantidade de representantes do governo que são condenados por oprimir os pagadores de impostos para seu ganho próprio. Mencken a Mencken, Chestertonmente. Para uma vívida e divertida descrição da falta de proteção ao indivíduo contra as incursões à sua liberdade feitas pelos seus protetores, ver H. L. Mencken, The Nature of Liberty. Como os estados se relacionam entre si. Uma vez que a área territorial do planeta se encontra dividida entre os diferentes estados, as relações interestatais ocupam uma grande parte do tempo e da energia do Estado. A tendência natural de um Estado é expandir o seu poder e, externamente, essa expansão dá-se através da conquista de territórios. A não ser que o território não pertença a outro Estado ou que seja inabitado, qualquer expansão envolve um conflito inerente de interesses entre dois grupos distintos de governantes estatais. Apenas um dos grupos de governantes pode obter o monopólio da coerção sobre um dado território em determinado momento. O poder completo sobre uma área territorial pelo Estado X pode apenas ser ganho pela expulsão do Estado Y. A guerra, embora com riscos, será uma tendência perene entre os Estados, com períodos pontuais de paz e de alterações de alianças e coalições entre Estados. As tentativas internas ou domésticas para limitar o Estado entre o século XVII e o século XIX alcançaram a sua forma mais notável no constitucionalismo. A sua contrapartida externa, ou das relações internacionais, foi o desenvolvimento do direito internacional, especialmente nas suas formas de leis de guerra e neutralidade em guerra. 1. Isto deve ser distinguido do direito internacional moderno e da sua ênfase em maximizar a extensão da guerra através de conceitos como o de segurança coletiva. Voltando à leitura. Algumas partes do direito internacional eram, na sua origem, puramente privadas, tendo sido desenvolvidas pela necessidade dos mercadores e comerciantes de proteger a sua propriedade e deliberar contendas. Temo como exemplos
a Lei do Almirantado, Direito Marítimo e a Lex Mercatoria. Mas até as regras governamentais surgiram voluntariamente sem nunca terem sido impostas por qualquer superestado. O objetivo das leis de guerra era limitar a destruição interestatal ao próprio aparato do Estado, preservando assim o público civil inocente da matança e da devastação da guerra. O objetivo do desenvolvimento do direito à neutralidade era o de preservar o comércio internacional civil privado, mesmo entre países inimigos, do ataque por parte de um dos lados em guerra. O objetivo mais abrangente, portanto, era limitar o âmbito de qualquer guerra e, especificamente, o de limitar o seu impacto destrutivo sobre os cidadãos dos países neutros e até dos países em guerra. O jurista F.J.P. Veale descreve graciosamente uma dessas guerras civilizadas que floresceram por um breve período na Itália durante o século XV. Os burgueses ricos e os mercadores da Itália medieval estavam demasiado ocupados ganhando dinheiro e aproveitando a vida para se comprometerem pessoalmente com as durezas e os perigos da guerra. Por isso, adotaram a prática de contratar mercenários para lutar suas guerras por eles e, sendo frugais, pessoas de negócio dispensavam os seus mercenários assim que os seus serviços se tornavam desnecessários. As guerras eram, portanto, lutadas por exércitos contratados para cada empreitada. Pela primeira vez, ser soldado tornou-se uma profissão razoável e relativamente segura. Os generais desse período manobravam uns contra os outros, frequentemente com grande perícia, mas quando um obtinha uma posição de vantagem, o seu oponente batia em retirada ou rendia-se. Era uma regra aceita e reconhecida que uma cidade só podia ser saqueada se oferecesse resistência, a imunidade podendo sempre ser adquirida por meio do pagamento de um resgate. Uma das consequências naturais era que nunca nenhuma cidade oferecia resistência, sendo óbvio que um governo demasiado fraco para defender os seus cidadãos não merecia a sua lealdade. Os civis tinham pouco a temer dos perigos da guerra, que diziam respeito apenas aos soldados profissionais. 2. F.J.P. Veale, Advancing to Barbarism. De forma semelhante, o professor Neff escreve acerca da guerra de Dom Carlo, que ocorreu na Itália, no século XVIII, entre a França, a Espanha e a Sardenha contra a Áustria. No cerco dos aliados a Milão e, várias semanas depois, em Parma, os exércitos rivais defrontaram-se numa batalha feroz fora da cidade. Em ambos os locais, os habitantes nunca se mostraram muito simpatizantes com qualquer um dos lados. O seu único medo era que qualquer um dos exércitos passasse os portões e fizesse uma pilhagem. O seu medo provou-se infundado. Em Parma, os cidadãos corriam para os muros da cidade para ver a batalha que se dava adiante, em campo aberto. Voltando à leitura. A quase absoluta separação entre o indivíduo civil e as guerras do Estado na Europa do século XVIII é realçada por Neff. Nem as comunicações postais eram devidamente cortadas por muito tempo em períodos de guerra. As cartas circulavam sem censura, com uma liberdade que surpreendente para a mentalidade do século XX. Os cidadãos
de duas nações em guerra conversavam entre si quando se encontravam e, quando não se encontravam, correspondiam-se não como inimigos, mas como amigos. A noção moderna de que os súditos de um país inimigo são parcialmente responsáveis pelos atos beligerantes dos seus governantes era praticamente inexistente. Nem os governantes, em conflito, tinham qualquer intenção real de cortar as comunicações com os súditos do inimigo. As antigas práticas inquisitoriais de espionagem relacionadas ao culto religioso e à fé estavam desaparecendo, e não se imaginava sequer qualquer prática comparável de inquisição em relação a comunicações políticas ou econômicas. O passaporte foi originalmente criado para prover uma imunidade oficial em tempo de guerra. Durante a maior parte do século XVIII, raramente um europeu desistia de suas viagens a um país estrangeiro contra o qual o seu próprio estava em guerra. 3. NEF, War and Human Progress. E sendo o comércio crescentemente reconhecido como benéfico para ambas as partes, os períodos de guerra no século XVIII incluíam também uma considerável quantidade de comércio com o inimigo. 4. Ibid, sobre a defesa do comércio com o inimigo por líderes da Revolução Americana. Ver Joseph Dorfman. Não é preciso nem entrar nos detalhes de quanto os estados transcederam às regras da guerra civilizada no século XX. Na era moderna da guerra total, combinada com a tecnologia da destruição total, a própria ideia de manter a guerra limitada ao aparato estatal parece ainda mais antiquada e obsoleta do que a Constituição original dos Estados Unidos. Quando os estados não estão em guerra, acordos são frequentemente necessários para manter as desavenças ao mínimo. Uma doutrina que, curiosamente, ganhou uma grande aceitação é a suposta santidade dos tratados. Este conceito é visto como a contrapartida da santidade do contrato. Mas um tratado nada tem em comum com um contrato genuíno. Um contrato transfere, de forma definida, títulos sobre a propriedade privada. Uma vez que o governo não é o proprietário, em nenhum sentido legítimo, da sua área territorial, nenhum acordo que ele possa fazer irá conferir títulos de propriedade. Se, por exemplo, João vender ou doar a sua terra a José, o herdeiro de João não pode legitimamente ir até o herdeiro de José e dizer que a terra é sua. O título de propriedade já foi transferido. O contrato do velho João está automaticamente vinculado ao herdeiro de João, pois o velho João já havia transferido a propriedade. O herdeiro de João pode apenas reivindicar aquilo que ele herdou do velho João, e o velho João pode apenas legar a propriedade que ainda lhe pertence. Mas, se em uma determinada data o governo da, digamos, Ruritânia é coagido ou até mesmo subornado pelo governo da Moldávia para ceder parte do seu território, é absurdo afirmar que os governos ou os habitantes dos dois países estão para sempre impedidos de exigir a reunificação da Ruritânia por causa da santidade do tratado. Nem as pessoas, nem a terra do noroeste da Ruritânia pertence a qualquer um dos dois governos. Como corolário, um governo definitivamente não pode vincular, baseando-se em propriedades consideradas inalienáveis, um governo seguinte por meio de um tratado. Similarmente, um governo revolucionário que tenha derrubado o rei da Ruritânia não pode ser responsabilizado pelas ações e dívidas do rei, pois um governo não é, como o é uma criança,
um verdadeiro herdeiro da propriedade do seu predecessor. A história como uma batalha entre o poder estatal e o poder social. Assim como as duas inter-relações humanas básicas e mutuamente exclusivas são a cooperação pacífica ou a exploração coerciva, produção ou depredação, a história da humanidade, em particular a sua história econômica, também pode ser considerada uma disputa entre estes dois princípios. De um lado, existe a produtividade criativa, as trocas pacíficas e a cooperação. De outro, o despotismo coercivo e a depredação das relações sociais. Albert J. Nock apelidou estas duas forças concorrentes com os termos poder social e poder estatal. 1. Sobre os conceitos de poder estatal e poder social, ver Albert J. Nock, ou Enmity State. O poder social é o poder do homem sobre a natureza, sua transformação cooperativa dos recursos naturais e a compreensão racional das leis da natureza, para o benefício de todos os indivíduos participantes. O poder social é o poder sobre a natureza, o alcançar de um melhor padrão de vida por meio da troca mútua entre os homens. Já o poder estatal, como vimos, é a apropriação coerciva e parasítica desta produção, uma drenagem dos frutos da sociedade para benefício de indivíduos não produtivos, na verdade, antiprodutivos, os quais se impõem como governantes. Ao passo que o poder social é exercido sobre a natureza, o poder estatal é o poder exercido sobre o homem. Ao longo da história, as forças criativas e produtivas do homem têm, repetidamente, aberto caminho a novas formas de transformar a natureza para o seu benefício. Isso ocorreu nos momentos em que o poder social conseguiu se manter à frente do poder estatal, momentos em que a invasão do Estado sobre a sociedade ficou consideravelmente diminuída. Porém, sem exceção, após intervalos às vezes mais curtos, outras vezes mais longos, o Estado sempre se move em direção a essas novas áreas, para mais uma vez confiscar e debilitar o poder social. 2. Entre o fluxo de expansão ou contração, o Estado assegura-se sempre de que captura e retém certas posições de comando cruciais da economia e da sociedade. Entre essas posições de comando encontra-se o monopólio da violência, o monopólio do poder judicial final, os canais de comunicação e transportes, correios, estradas, rios, rotas aéreas, água de irrigação no caso do despotismo oriental, e a educação, de forma a moldar as opiniões dos seus futuros cidadãos. Na economia moderna, o dinheiro é o posto de comando crucial. Se o período entre o século XVII e o século XIX foi, para muitos dos países ocidentais, uma época de crescimento do poder social, com um consequente aumento da liberdade, da paz e do bem-estar material, o século XX foi principalmente uma era em que o poder estatal foi recuperado, o poder que havia perdido, com uma consequente reversão rumo à escravidão, à guerra e à destruição. 3. Esse processo parasítico de recuperação foi quase abertamente proclamado por Karl Marx, que admitiu que o socialismo deve ser estabelecido através do confisco do capital previamente acumulado sob o capitalismo. Neste século,
A espécie humana enfrenta, novamente, o reinado virulento do Estado agora armado com os frutos dos poderes criativos da humanidade, confiscados e adulterados para os seus próprios fins. Os últimos séculos foram tempos em que os homens tentaram colocar limites constitucionais ao Estado, apenas para concluírem, mais tarde, que tais limites, como todas as outras tentativas, fracassaram. Dentre todas as numerosas formas que os governos assumiram ao longo dos séculos, dentre todos os conceitos e instituições que foram experimentados, nenhum conseguiu manter o Estado sob controle. O problema do Estado, evidentemente, nunca esteve tão longe de ser resolvido como está atualmente. Talvez novos caminhos devam ser explorados em busca de soluções se realmente quisermos algum dia resolver de uma vez por todas a questão do Estado. 4. É certo que um dos ingredientes indispensáveis de tal solução será a ruptura da aliança entre os intelectuais e o Estado, por meio da criação de centros de pesquisa intelectual e educação que serão independentes do Estado. Christopher Dawson aponta que os grandes movimentos intelectuais da Renascença e do Iluminismo foram alcançados por meio de um trabalho à margem das e, por vezes, contra as universidades estabelecidas. Estes acadêmicos das novas ideias estabeleceram-se com a colaboração de patronos independentes. Ver Christopher Dawson, The Crisis of Western Education. E é isso aí, galera. Acabamos aqui a leitura do livro Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Se vocês gostarem, deixe o joinha, né, o like. E se inscreva no canal e compartilha com os amigos, familiares, para que podemos tá levando esse projeto à frente. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Falou!